Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, aonde você estiver nesse mundo de Deus, eu o cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo vivo. E vou continuar falando vivo. Como eu já disse, é possível que para alguns é cansativo, é repetitivo, mas não importa. Importa que, e vou dizer também sempre, importa eu agradar a Deus. A Deus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje é sobre lar cristão. Lar cristão. Nós estamos vivendo os últimos tempos, você talvez não esteja percebendo, não? Mas quanto lar está destroçado. Quanto? E sabem por quê? Você talvez não acredite, mas creia. Você já viveu outros tempos? Talvez você seja novo, ou tenha a minha idade, e já viveu tempos em que o lar era um lar muito bom. Havia amor, carinho, respeito, honra. Pai, mãe, filhos. E assim por diante. Havia respeito. Havia honra, havia consideração. Hoje não se vê mais essas coisas. Então tu tocou em meu coração trazer essa mensagem. Lar cristão. Eu sei que vai doer para alguns, vai machucar alguns. A realidade é uma só. Veja bem, o ser humano, ele se tornou, ou melhor dizendo, ele quer se tornar autossuficiente. Olha que palavra bonita, né? Autossuficiente. Ele quer saber mais do que a palavra de Deus. Ele quer saber mais que Deus, mais que a Bíblia. Aí eles inventam livros. Grandes escritores, como eu sempre digo, não sou ignorante. Há grandes escritores, grandes homens, escrevem coisas bonitas, coisas maravilhosas. Porém, não é Bíblia. Não é Deus falando. E se não é Deus falando, meu amigo, é o homem falando. E o homem como eu, você que está me vendo, genericamente falando, homem e mulher, nós somos limitados. E nessa limitação nossa, nós erramos, amigo. Nós erramos. Nós queremos fazer as coisas ao nosso bel prazer. Essa é uma outra palavra também, bonita, né? Ao nosso bel prazer, bel. Ao meu prazer, à minha maneira de pensar, à minha maneira de ser. Então eu que escrevo, eu que quero falar, eu que quero fazer. Então a Bíblia fica em segundo plano. A palavra de Deus fica em segundo plano. Os seres humanos esquecem que nós somos criaturas feitas por Deus. Um ser superior, um ser que criou tudo. Ele não foi mandado por ninguém, ele não copiou de ninguém. Ele é Ele. É Ele que nos criou. Ele que fez essa terra, fez esse mundo, fez tudo. Tudo que existe, o universo todo. Você pode analisar isto. Analise um pouquinho, pare um pouquinho para pensar. Pare um pouquinho para pensar. Quem fez tudo? Deus. Esse é o nome dele. Quer dar outro nome? Dê outro nome. O nome que você quiser, que seja com respeito. Não importa. Não vai mudar nada. Ele é Ele. Ele disse para Moisés, vai lá soltar o meu povo. E Moisés falou, e quem é que eu falo lá que me mandou? Ele disse, diga que o eu te mandou. Eu. Simples. Só que o ser humano não quer entender as coisas simples. O ser humano gosta de entender as coisas mais difíceis. Eles gostam de complicar. E é simples, é simples. O tema da mensagem é lar cristão.
lar cristão, sabe? Está em Efésios capítulo 5, e nós já vamos ler aqui. Vamos ler por parte. Vamos falar sobre as obrigações da mulher, as obrigações do marido e as obrigações dos filhos. É o que nós vamos dizer. Talvez eu vá interromper e fazer em duas partes. Mas preste atenção. Por que as famílias estão complicadas? Por que as famílias estão divididas? Por que é pai mandando de maneira errada, espancando filhos, escorraçando filho, estuprando a própria filha, ou a própria esposa, ou seja lá o que for, ou a mulher traindo o marido junto com o cunhado, seja lá com quem for, uma atrocidade tremenda, bebedeira, drogas e tudo mais. Por quê? Porque querem conduzir a sua vida segundo a sua cabeça. Perdão. E a cabeça humana, ela é humana, meu amigo. Ela erra. Não pensa que eu, pastor, com toda a idade que eu tenho, mais de 70, 77, graças a Deus, não erro. Sim, Senhor, todos erramos. Porém, nós temos um atenuante. Nós temos um escape. Nós podemos buscar a solução, a ajuda de Deus. Deus único. Único Deus. O Deus eterno, o Deus poderoso. Sabe? E Ele deixou aqui para nós uma orientação maravilhosa. E se você põe em prática o que Deus deixou na sua palavra, a sua vida, a vida da sua família vai ser uma bênção. Sabe o que é ser bênção? Ser bênção. Ou seja, ser abençoado. É isso que você quer, não quer? Nós estamos aqui, é um fim de semana. E como vai ser o seu fim de semana na sua família, na sua casa? Com bebida, com drogas, com jogo, com prostituição, com gente fazendo coisas erradas? E você sabe o que é errado. Você sabe. Você sabe que até certas comidas é errado comer? Exagerar em certas comidas, em bebidas? E não estou me referindo somente a bebidas alcoólicas. Você pode beber coisas doces, coisas gostosas, porém se você exagera, se você passa dali da medida, vai te fazer mal. Sem dúvida vai te fazer mal. Eu e minha esposa paramos de tomar café, porque estava fazendo mal para nós. Nós estamos tomando. É uma bebida gostosa. Não tem álcool, não tem nada de drogas ali para mexer com a sua cabeça. Mas mexeu com o organismo. Nós paramos. Então veja bem, antes de entrar na leitura aqui, e nós vamos fazer a primeira exposição relacionada à esposa, à mulher, eu quero colocar da seguinte forma. Veja bem, lar cristão. Tudo aquilo nessa vida que você estuda, você aprende para trabalho, para ser alguém na vida. É um pequeno exemplo que eu quero dar. Eu não sei a sua profissão, não te conheço, nem nunca te vi, sei lá onde é que você vive, como você vive, não sei. Porém, você sabe a que eu estou me referindo. Você tem uma profissão, não importa se é varredor de rua, se é, sabe, aquele que limpa as ruas e cata o lixo no caminhão, ou varrendo, coisas dessa natureza, um serviço honrado. E que eu respeito muito. Mas você aprendeu a fazer aquilo. Não é simplesmente pegar uma vassoura e uma pá e sair na rua, passando aquela vassoura na rua e ajuntando ali com a pá, aquele lixo, jogando num balde, num saco, seja lá onde for. Sabe como é que é? Não é assim. Pega um ilustre, um doutor, um diplomata,
um presidente, um chefe, um rei, um especialista, seja ele naquilo que for, e deu uma vassoura para ele limpar a rua, para ver se ele acerta. Ele não vai acertar, meu amigo. Sabe por quê? Porque são profissões. Alguém treinou, alguém aprendeu, alguém ensinou. Tudo. Alguém aprendeu para fazer. Eu estou usando um chapéu porque eu gosto. E tá sol aqui também. Tá frio, mas tá sol. Alguém aprendeu a fazer isso aqui, ó. Vai eu me meter. O pessoal me dá o material, né? O filtro e a máquina e tudo mais. E diz para mim, faça esse chapéu. Sabe quanto chapéu vai sair? Nenhum. Você está entendendo o pequeno exemplo que eu estou te dando para chegar aqui na mensagem? Então a mensagem de Deus, não é minha não. Se você não obedecer é porque você é desobediente a Deus, tá bem? E não vem falar coisas para mim. Não, por quê? Porque não tem porquê. Deus falou, é assim que tem que ser. Então é assim que a mulher tem que ser. Efésios 5, versículo de 22 a 33. Porém, nós vamos do 22 ao 33, ou melhor, do 22 ao 24, sobre as mulheres. Olha o versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Esse Senhor que a palavra de Deus fala é Deus. Sejam submissas a seus maridos como a Deus. Sou pastor ativo há 50 anos. E por muitos conselhos que eu dei para mulheres que muitas vezes chegavam a reclamar que às vezes seu marido falava, por não ser um evangélico, hoje você não vai na igreja. Pastor, o que eu faço? Eu discuto com ele, pego minha Bíblia e vou. E eu falei, a palavra de Deus diz para você ser submissa. Em silêncio você ganha o seu marido. Seja submissa como ao Senhor. Fique em casa, faça sua oração num canto, leia a Bíblia. Isso ele não vai te impedir. Por quê? Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Ou seja, o marido é o cabeça. Se houver esse respeito, se houver essa submissão da parte da mulher, o que vai acontecer? Ela vai ganhando o seu marido. E discutir, sabe o que vai resolver? Brigas, intrigas, separação. É isso. Por isso que Deus, na sua sabedoria eterna, o Pai, o Criador, ele falou, mulher, faz assim, ó, tá bem? Faz assim, dessa maneira. Você vai ver o que vai acontecer. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo. Sejam submissas ao seu marido. Aí o que você vai falar? Você sabe quando você conquista aquele garoto? Né? Com aquele corpinho, aquela beleza, aquele sorriso, aquela gentileza. O garoto vem conversar com você e você é tão gentil, tão amável. E de repente o que acontece? Ele se apaixona. Que menina, que beleza. E muitas vezes não é a beleza, a beleza por fora, é uma beleza interna, sabe? Aquela gentileza, aquele carinho, aquela maneira de conversar, aquela maneira de falar. Então o que acontece? Ela ganha
aquele garoto, ela ganha aquele rapaz, e o rapaz se apaixona por ela, ao ponto dele chegar e dizer, eu te amo e quero casar com você. Hã? Aí está. Só que mulher, continue sendo aquela mulher, aquela carinhosa, aquela atenciosa, aquela submissa. E você vai estar sempre ganhando o seu marido, sempre ganhando o seu amor, o seu carinho, a sua atenção. Ele não vai afastar de você. É automático. É automático. Ele não vai afastar-se de você. Sabe? O meu querido pai, eles foram mais de 50 anos casados. Todo sábado. O meu pai ia no centro da cidade, comprava algumas coisas para si, coisas que ele gostava de comer, ou ia comprar às vezes um sapato, um chapéu, que ele usava chapéu também. Não todo sábado ia comprar um chapéu, né? Enfim, ele ia no centro da cidade e nunca deixava de voltar para casa sem um ramo de flor para minha mãe. Não saía de casa sem lhe dar um beijo. Todas as manhãs, às 6 horas da manhã, quando ele levantava, ele preparava o café para ele e levava o café para minha mãe na cama. O que você acha que, por que ele fazia isso? Por que você crê? Ele seguia a Bíblia, ele seguia a palavra de Deus. E a minha mãe seguia a palavra de Deus, a Bíblia, a ordem de Deus. Mulher, seja submissa. E não era um homem rico, era um trabalhador, um gráfico. Não era um homem bonito, era um homem de meia estatura. Mas era carinhoso, era atencioso, amava a minha mãe. E a minha mãe eu amava também. Era recíproco. Ela cuidava dele. Nunca nós íamos para a mesa desde criança para jantar antes que ele chegasse. Minha mãe cuidava de nós no banho, na roupa, belezinha. Sentávamos ali ao lado da mesa, 4 filhos. Ela acabava de preparar a comida, se arrumava, se embelezava, sabe? Esperando quem? O meu pai. Ele chegava, tomava seu banho, trocava de roupa, vinha para a mesa. Antes ele cumprimentava todos com um beijo. E aí minha mãe servia a janta, agradecia a Deus por aquela comida e nós comíamos. Lá que estão. Minha mãe submissa ao seu marido. E o marido, por sua vez, versículo 25. Leia comigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo que eu mencionei aqui sobre meu pai? A si mesmo se entregou por ela. Meu pai se entregava pela minha mãe. Nas suas obrigações diárias. Respeitava. Para quê? A santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para santificar minha mãe. Ele a respeitava. Lembro, vou contar aqui uma pequena experiência do meu pai que ele contava para mim, e isso me serviu de lições para toda a vida até o dia de hoje.
entende? Então veja bem, meu pai foi para um trabalho de Campinas a Santos, como gráfico. Ele e mais 3 companheiros foram prestar um serviço numa gráfica e possivelmente ele iria assumir a gerência daquela gráfica. Aí já é outra história que ele não quis. Mas lá na pensão, depois de trabalhar, tomar seu banho, jantar, então ele ficava lá na pensão, ouvindo um rádio, que não tinha televisão ainda no Brasil, e ali os companheiros dele iam para a casa das mulheres. Ou mais claro, né, para a zona, para a prostituição. E chamavam ele. Ô Fernando, vamos lá, Fernando. Você não vai? Não, eu não vou. Mas como você não vai? Eu não vou. Sou casado, ó. E eles falavam, nós também somos casados, e daí? A nossa mulher está lá em Campinas, está longe daqui pra caramba. Aí meu pai falou uma coisa que eles não gostaram. Realmente, o que eu não quero para minha mulher, ou melhor dizendo, repetir, o que eu não quero para mim, eu não quero para minha mulher. Então eu não vou. Mas ela está longe. Sim, as suas mulheres também estão longe. Só que lá na porta vai o carteiro, vai o leiteiro, vai o padeiro, o açougueiro, o homem do armazém. E falou para eles, deu para vocês entenderem? Ô Fernando, o que é isso? Está falando mal da nossa mulher? Não, não estou falando mal de ninguém. Eu estou dizendo a realidade. Estou dizendo a realidade. Se você não quer para você um chifre, não mete o chifre nela. E é o que eu faço. E meu pai nunca traiu minha mãe. Respeito. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, ou mulher gloriosa, sem mácula, sem mancha, aquela mulher pura, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está vendo aqui a palavra de Deus? Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus Altíssimo, aquele que sabe, aquele que nos criou. Aquele que deixa essa ordem, que se você seguir, marido, aqui é o marido, se você seguir, marido, você vai ter uma esposa maravilhosa, uma esposa submissa. Respeite, e esse será o seu lar cristão. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Veja aquilo que eu falei do meu pai, essa experiência dele. Ele disse para os seus companheiros, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para ela. Então ele cuidava do seu próprio corpo, do seu bem. Ele não queria ser traído, então ele não traía a minha esposa. Poderia trair, por que não? Quem conhece sabe que Campinas a Santos é muito distante. E naquele tempo ainda não tinha celular, né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne. Isso é em todos os sentidos, meu amigo. Abra sua mente. E não digo só para você, homem, aqui é para o homem e para a mulher. Nós começamos a falar aqui sobre a mulher, a dedicação da mulher, a submissão da mulher, o respeito da mulher para com o homem, o cuidado do seu lar, o cuidado dos seus filhos, o cuidado do seu marido, ainda que ele tenha uma camisa, lave e passe com esmero, com cuidado, com carinho. Cuide dele.
seja dele em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Há uma outra passagem bíblica que diz que o homem e a mulher devem se apartar somente para buscar a Deus e junte-se novamente para que o diabo não os tente. Eis porque o homem vai deixar a sua mãe, o seu pai, e vai se unir a uma mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso sim, você vence o mundo, você vence as tentações, você vai ter um lar cristão, um lar de verdade. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Jesus falando e fazendo comparação à igreja e Jesus Cristo, o homem e a mulher. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E esposa, respeite ao marido. Respeite o marido. Será que há respeito de verdade? Hoje em dia, no século que estamos vivendo, na maneira que está o mundo, há respeito? Não. Nós temos visto as coisas mais estúpidas, mais atroz. Homens e mulheres, a maior falta de respeito, de consideração, de carinho, de amor, de dedicação, de defesa. Marido defendendo a mulher defendendo o marido. Um lutando pelo outro, no respeito. Sabe? E aqui nós chegamos ao ponto dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Veja bem, cuidado, filho. E aí, garoto, você que está dando tapa na orelha do seu pai, está xingando seu pai, está desrespeitando seu pai, você sabe que, mesmo eu vivendo uma vida errada, lá no bar, bebendo, fumando, e no meio de muita gente que não prestava, e eu também não prestava, o meu pai chegava ali para ver, me cumprimentar e tentar me levar para casa. Uma pena, nunca conseguiu, mas graças a Deus, Deus conseguiu. Aquele homem me beijava na face e eu o beijava no meio de toda aquela bagunceira, no meio de todas aquelas tranqueiras de gente. Tranqueira eu falo sem problema nenhum, porque eu também era uma tranqueira que vivia ali, bebendo, fumando, usando drogas e mulheres, e jogando bilhar e baralho e tudo mais. E meu pai chegava, me abraçava e me dava um beijo na face, e eu beijava a sua face. Eu não tinha vergonha, nunca tive vergonha do meu pai. Eu honrei o meu pai. E muito. Amei aquele homem até o final dele. Nunca fumei um cigarro na frente dele. Nunca. Quando ele vinha chegando, que eu estava com o cigarro, eu punha para trás ou jogava fora. Ele sabia que eu estava fumando. Ele não falava nada. E eu não o desafiava. Se eu estava bebendo alguma coisa, eu escondia aquela bebida. Eu não desafiava meu pai. Honra teu pai. Honra. Nunca chamei o meu pai de você. Nunca. Nunca mandei meu pai calar a boca. Nunca desrespeitei o meu pai. Em toda a minha vida, levei um tapa. Um tapa. Um tapa levei do meu pai. Nada mais. Em toda a minha vida, o respeitava. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E viva muito. Honra teu pai. Tudo que eu estou aqui pregando e lendo é Bíblia, tá bem? Não é Wagner, não. É Bíblia. Se você não respeitar a Bíblia, você está perdido, meu amigo. É o livro dos livros. E vós, pais,
última palavra para encerrar. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E um pequeno exemplo. Estava num bar junto com um colega, estávamos bebendo. Eu era menor de idade, mas ele maior, ele comprava bebida e eu podia beber. E o pai passou, o pai dele, do Otávio, chamou ele para fora e começou a bater nele a socos e pontapés. Para encerrar a história, sabe o que virou Otávio? Um ladrão, um bandido. Houve respeito da parte do pai? Não. O meu pai, você lembra que eu contei do meu pai? Ele chegava lá e me beijava na face. Isso era carinho, meu amigo. Isso era um respeito do meu pai para comigo e eu o respeitava. Então aqui está a palavra de Deus. Queira Deus que você possa ler, reler, pensar e colocar em prática. Se você coloca em prática o que você aprende, você será um bom profissional. E se você colocar em prática a palavra de Deus, você será abençoado e o seu lar será um lar cristão de verdade. Não se engane. Em nome de Jesus Cristo, viva!